Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e comunidade. Eu quero aqui falar a respeito do tema que foi abordado com excelência pelo vereador Almir Vieira e quero focar no debate sobre a questão do caminhão limpa-fossa que está sendo aventado para a nossa cidade. E se o caminhão limpa-fossa é considerado saneamento básico, por que rasgamos a cidade até aqui e colocamos tantos tubos debaixo da terra? Ou a gente vai dizer que, não, mas o caminhão limpa-fossa é inferior do que o outro tratamento? É inferior? Então, será que a gente não deveria cobrar menos? Ou talvez mudar a lógica que está sendo proposta? A gente viu alguns orçamentos ali indicando que a pessoa que, por conta própria, decidir limpar sua fossa, deve pagar menos da metade do valor que está sendo proposto como tarifa para a BRK. Isso tem alguma razoabilidade? Se o objetivo é garantir que as pessoas façam o devido tratamento do seu esgoto, mesmo que não tenha chegado lá aquela rede, eu entendo que poderia simplesmente aceitar, vereador professor Gilson, que essa pessoa apresente um certificado de que limpou periodicamente a sua fossa e filtro. Até porque os empresários, os microempresários já fazem isso há muito tempo em Blumenau. A minha família, que empreende com um restaurante há mais de 20 anos, todos os anos tem que apresentar o certificado de limpeza da sua fossa e filtro. Aí, compete a nós irmos buscar os melhores preços. E reforço, o objetivo é garantir saneamento básico. Precisa ser com a BRK para garantir o saneamento básico? Com certeza não. A BRK é detentora do monopólio, mas nesses casos existe espaço para concorrência, existe espaço para as pessoas empreenderem nesse setor, e eu tenho certeza que compete à prefeitura fiscalizar, porque a gente quer que tenha saneamento básico sim, mas colocar um serviço que não precisa ser monopolizado nas mãos da BRK, cobrando o dobro, é uma insanidade, é uma injustiça com as empresas de saneamento de Blumenau, é uma injustiça com os próprios moradores de Blumenau e não tem o menor sentido. Ou talvez, boa parte dessa receita que virá dos caminhões de limpa-fossa, que por conta da escala não precisaria ser tão caro, deveria ser muito mais barato do que os pequenos empresários de limpa-fossa da nossa cidade, será que essa receita está sendo implementada em outras contas? Será que vamos utilizar o caminhão limpa-fossa lá na ponta para subsidiar outras demandas da BRK? A gente precisa ter um entendimento disso, e é por isso que eu apoio a iniciativa de trazer representante do SAMAI, da BRK aqui, quem quer que seja, para trazer esclarecimentos aqui nessa casa, e por isso também que eu marquei uma conversa diretamente lá na Agir, para entender essa dinâmica de recomposição de tarifa, de aditivo, de novos prazos e de caminhão limpa-fossa. Existe um prazo, pelo que eu me informei, de até 2033, para que Blumenau tenha até 90% das suas residências com devido tratamento de esgoto. E no meu entendimento, tratamento de esgoto é quando tem um encanamento ali depositado. Concedo a parte a cada um dos vereadores. Ouço a parte, vereador Gilson de Souza, na sequência, vereador Brunuí, na sequência também, vereador Adriano Pereira. Vereador Diego, realmente a Agir e a BRK devem estar achando que a gente é palhaço. Porque ele tem que cumprir o marco legal até 2033, com tratamento de esgoto, dar aquela tapeada com os caminhões de recolhimento fossa e filtro, como está ali, como o senhor mesmo falou, que o custo não faz o menor sentido. Aí cobra 10% no lombo do trabalhador, das pessoas do município, vai lá, pega um empréstimo do BNDES, de quase 300 milhões, para fazer um investimento na tubulação, que é dinheiro nosso, com juro menor, mas cobra da gente 10%. Olha só, eles só podem estar achando que a gente é palhaço, não é possível. Isso aí está pior do que o negócio do pé de meia do Lula, que pega o próprio dinheiro da gente para emprestar para a gente e ainda cobra juros. Não faz o menor sentido que a BRK tem fazendo isso. Não consigo entender, e nós não podemos aceitar essa situação, porque estão pegando dinheiro nosso, cobrando da gente e ainda... Realmente a gente precisa de um esclarecimento, eles têm que vir aqui e realmente nós vamos pegar eles, porque não é possível, essa situação não é possível acontecer isso. Vereador Nazato, primeiramente, parabéns pelo discurso. Existe uma sequência enorme de erros aqui. A começar pelo acordo inicial que foi feito, foi apertado a mão, e de repente se muda a regra do jogo. Para beneficiar a população? Não. Para beneficiar a empresa. Ficou mais fácil para a empresa. Não vão conseguir fazer a rede de tratamento como foi colocado no primeiro contrato, e agora estão facilitando usando essa questão de fossa e filtro.
Também me lembra muito o governo de esquerda, quando diz que vai fazer, vai acabar com a pobreza, e vê que não consegue, então abaixa o nível da pobreza para ficar mais fácil de resolver o problema. Com relação à limpeza de fossa e filtro em condomínios, inclusive já tem uma resolução do SEMAS falando sobre isso, para colocar também para o privado, e lá vai ser estação de tratamento no condomínio, um custo aproximado de R$2 milhões para cada condomínio que vai ser construído agora. E quando você vai para um condomínio, por exemplo, que não é vertical, que é horizontal, esse tipo de estação fica extremamente cara e geralmente não funciona porque ele precisa de um número mínimo de dejetos para funcionar. Eu, Diego, quero cumprimentar pelo pronunciamento, lamentar o que me antecedeu, né? Porque quem está implantando essa cobrança de fossa aqui não é o PT, muito menos o governo Lula. Vamos falar sério, gente, vamos falar sério, vamos respeitar esta casa, mas acima de tudo respeitar o que está acontecendo na nossa cidade e o que nós estamos discutindo aqui, né? Não é o PT e não é o presidente Lula que está administrando Blumenau, é o PL 22. É nesta administração, com a gestão agora do SAMAI, com a BRK agora atual, com a AGIR agora atual, que está sendo implantado mais esse assalto, mais essa afronta, mais esse descaso, mais essa cobrança abusiva no lombo das famílias, dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso município. É um absurdo. Se eu tenho a minha fossa entupida, se eu tenho a minha fossa cheia lá em casa, eu tenho o direito de contratar a empresa que eu quero a um preço que eu vou pesquisar e vou executar o serviço. Não sou obrigado a deixar que a BRK faça isso e me cobra todo mês para ir lá uma vez por ano fazer um serviço que muitas vezes nem precisa. Enfim, já foi falado exaustivamente sobre esse assunto. Não podemos admitir isso, esse abuso aqui no nosso município. Isso é uma vergonha, é um descaso. Obrigado. Senhor presidente, mais 3 minutos para concluir. Concedo mais 3 minutos para cumprir a sua fala. Obrigado, vereadores que falaram, agradeço pelas suas colaborações. E eu não quero aqui passar pano para a nova gestão, vereador Adriano Pereira, mas é importante a gente responsabilizar sim o governo federal, até porque com a taxa de juros de aproximadamente 15% ao ano que a gente tem hoje, a necessidade de retorno do capital investido é muito maior. E é exatamente essa taxa de juros que torna inviável, do ponto de vista financeiro e econômico, que seja implantado mais dezenas ou centenas de milhões de reais de rede. A gente não precisa ser leviano nesse sentido. Se a taxa de juros do nosso país fosse uma taxa civilizada, ou seja, se o governo federal fosse responsável com as suas contas, estaríamos jorrando investimentos, não só em Blumenau, mas em todo o país. Hoje, a realidade econômica, a taxa de juros, implica em retornos maiores aos investidores. Isso se chama CAPEX. Então, a gente está colhendo sim os frutos da má administração do PT. Só que a gente precisa entender essa dinâmica ainda das fossas e filtros. Quem se propõe a fazer isso deve morar num mundo de fantasias. Vereador professor Gilson, eu tenho certeza que boa parte da população de Blumenau não tem a menor noção se a sua casa tem fossa e filtro ou onde fica. Como é que você vai exigir que se faça a limpeza de fossa e filtro de casas que com certeza foram edificadas por cima da fossa e filtro? Não, nós estamos numa nação em desenvolvimento. Até parece que a gente está na Alemanha, nos Estados Unidos, onde tudo é bem regradinho, bem organizado. Não tem como. E eu já falei para o secretário Éder essa semana, eu disse, se prepare para encontrar uma maneira de financiar a construção de fossas e filtros pela cidade. Porque as fossas e filtros que a gente tem, ou elas são fora dos padrões necessários, ou elas têm uma localização de difícil acesso, ou elas nem mesmo existem. Então, não tem a menor condição da gente executar essa limpeza de fossa e filtro, porque não existe garantia de que temos as fossas e filtros acessíveis e à disposição do serviço de Blumenau, de coleta de tratamento de esgoto. Então, isso é uma insanidade. Eu tenho certeza que essa iniciativa ela vai ter que ser, de certa forma, cortada, alterada, porque não existe qualquer condição de implementar esse tipo de medida, não existe apoio popular, não existe apoio nem mesmo dentro das entidades políticas que participam da nossa cidade.